gerando no meu espírito fruto de arrependimento. Eu não consigo me arrepender das pessoas que eu tenho que pedir perdão. Eu tenho que dar uma oferta de restituição a elas. Eu pequei contra elas agora. Agora eu não sou vítima. Agora eu sou o agressor. Diga, eu preciso me arrepender de pecados que a minha mente lembra e de pecados que eu nem lembro mais. Diga, Espírito Santo de Deus, ajuda-me, ativa a minha memória espiritual, gera no meu espírito fruto de arrependimento, fruto de arrependimento. Eu decido pedir perdão, eu decido liberar perdão, em nome de Jesus. Diga o nome das pessoas que você precisa pedir perdão. Diga o nome das pessoas em que você falhou, você deu prejuízo, você roubou, você mentiu, você fofocou, você adulterou. Você tem que pedir perdão. Você está devendo para essa pessoa. Diga o nome delas. Eu peço perdão para o João, mesmo que ele não esteja aqui. Diga em voz alta, não é para pensar. Religiosos covardes oram em silêncio. Religiosos covardes oram em silêncio para lamber as suas feridas e não se expor à verdade, à palavra, à glória de Deus. Comece a vomitar esse lixo. Não precisa gritar, mas o som que sai da boca tem que chegar no ouvido, porque quando você ouve o que você fala, um fenômeno de ligar e um fenômeno de desligar acontece no mundo espiritual. Anjos de Deus e demônios do inferno não são ativados ou desativados pelo pensamento, somente pelo ministério da palavra da fé. Então você não precisa gritar, mas tem que falar num volume que o som saiu da boca e chegou no ouvido. Vou te dar mais 10 segundos. E nós vamos adorar a Deus invocando a sua glória, invocando a sua santidade nesse lugar. Daniel capítulo 7, versículo 9 diz: toda influência cósmica que se levanta para perturbar, seja dissipada agora. Trazemos a nossa mente cativa em obediência a Jesus. Colocamos a nossa mente escrava, conectada diretamente ao trono da glória. E não aceitamos nenhum tipo de distração ou perturbação para roubar a semente da palavra de Deus. Eu, Daniel, continuei olhando até que foram estabelecidos alguns tronos, e um ancião de dias se assentou sobre o trono. E a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça era limpo como a lã. Do seu trono saíam chamas de fogo, e as rodas do trono queimavam com fogo ardente. E eu vi um rio de fogo fluindo e saindo de diante dele, e no meio desse rio de fogo, milhares e de milhares o adoravam. Milhares e milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante do trono de Deus. Assentou-se o juízo, abriram-se os livros. Então eu, Daniel, continuei olhando, e por causa da voz que escutei, as
grandes palavras que falavam comigo de um chifre. Estive olhando até que um animal foi sacrificado, até que um animal foi morto, e o seu corpo desfeito, esquartejado, e foi entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, seres, foi-lhes tirado o domínio que possuíam sobre as nações da terra. Todavia foi-lhe dada prolongação de vida por um pequeno período de tempo. E eu, Daniel, estava olhando nas minhas visões noturnas, sonhos proféticos, e eis que vinha nas nuvens do céu, como que o Filho do Homem. Ele está tendo uma revelação de Jesus, o Messias. E dirigiu-se ao ancião de dias, Deus Pai Todo-Poderoso, e fizeram-no se achegar a Ele. E a este Jesus foi-lhe dado o domínio, foi-lhe dado a honra, foi-lhe dado o reino, para que todos os povos, todas as nações, para que todas as línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará. E o seu reino é o único reino que jamais, nunca será destruído. Muita distração, cara. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito ficou abatido dentro do meu corpo, e as visões da minha cabeça me assustaram. Cheguei-me a uns dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade e o entendimento a respeito de tudo isso. E esse ser angelical me disse, fazendo-me saber a interpretação das coisas: esses 4 animais são 4 reis, 4 impérios, 4 nações que se levantarão na terra, e depois serão abatidos, serão destruídos. Mas os santos, os adoradores do Altíssimo, receberão o reino, possuirão o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. Essa descrição e essa experiência que Daniel está nos comunicando no capítulo 7 da profecia é idêntica ao que João, na ilha de Patmos, recebeu em Apocalipse, capítulo 5. Abra sua Bíblia comigo. Abre em Apocalipse, capítulo 5. Fecha um pouco aquela porta ali. Realmente você tem que estar muito apaixonado por Jesus, e você tem que estar muito comprometido, focado em receber o que Deus tem para você. Mas como o esforço durante um contexto de carnaval, de vir à igreja, de adorar a Deus, invocar o Senhor e quebrar com a resistência espiritual demoníaca da cidade é maior, diga, porque a resistência é maior, a glória que Deus manda também será maior.
Tome seu assento. Nós já vamos adorar ao Senhor. Pode dedilhar o teclado baixinho. Apocalipse capítulo 5. Compare a descrição de Daniel capítulo 7 com a visão de João na ilha de Patmos. São dois profetas diferentes, em lugares diferentes, em épocas, gerações e tempos diferentes, que tiveram a mesma revelação. Diga, tiveram a mesma visão. Você percebeu na leitura de Daniel capítulo 7, que por causa da visão, Daniel sentiu dores no corpo físico? Você percebeu isso no texto, sim ou não? Quantos sentiram dores por causa da unção de hoje de manhã? Por causa da unção de ontem à noite? Me dá um sinal com a sua mão. Quantos sentiram o cansaço pelo nível de intercessão, pelo peso espiritual? Você está começando a entrar na mesma frequência eletromagnética que os profetas da Bíblia se movimentavam, se moviam. No início cansa, mas se você fizer isso uma vez ao ano, sempre vai cansar. Se você fizer isso uma vez ao mês, no terceiro mês já não tem mais cansaço, porque o teu corpo já se familiarizou com aquela frequência de glória, com aquela frequência de unção. Se isso só acontece uma vez ao ano, sempre vai ter dor. Mas se isso começa a virar uma prática constante na sua casa, na sua empresa, no trânsito, orando em línguas, adorando a Deus, o cansaço vai diminuindo ao ponto de que ele desaparece. Leia comigo agora Apocalipse 5:1. E vi... Vamos para o versículo 5, Apocalipse 5, versículo 5 em diante. E disse-me um dos anciões. Lá em Daniel 7 ele viu anciões. Em Apocalipse 5 ele está falando com anciões. Lembre-se que existem 24 anciões ao redor do trono de Deus. Não chores. Quem que é para parar de chorar? João, o profeta, o apóstolo. Eis que o leão da tribo de Judá. Quem é esse? Quem é esse? Qual é o nome dele? A raiz de Davi, o que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos, 7 cadeados. Olhei e eis que estava no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões um cordeiro, como que haviendo sido morto, tinha 7 chifres, 7 olhos. Diga, 7 olhos, 7 chifres, que são os 7 Espíritos de Deus. Diga, são 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Fecha aquela porta ali. Fecha tudo. Qual é a informação importante nesse texto que eu acabei de ler para você? Diga, 7 Espíritos de Deus são enviados a toda a terra. Diga, Deus, se é verdade, se a tua Bíblia não mente, eu creio que os 7 Espíritos de Deus estão diante do trono de Deus, aí no céu. Eu creio que são enviados a toda a terra. Por isso essa noite, eu invoco a cidade de Ceilândia. Eu invoco sobre o Distrito Federal. Eu chamo na minha casa, no meu lar, no meio da minha família, no meio da minha empresa, no meio da minha igreja, 7 Espíritos de Deus venham da sala do trono e invadam esse lugar.
7 Espíritos de Deus que são enviados a toda a terra, inclusive Ceilândia. Eu invoco, eu chamo, eu convido, eu me rendo em adoração ao Eterno, para que os 7 Espíritos de Deus adorem a Deus conosco na cidade de Ceilândia. Atmosferas, ambientes, lugares espirituais, atmosferas angelicais dos 7 Espíritos de Deus que estão diante de Deus nos céus, sejam acionadas, se conectem na noite de hoje em nosso meio. Se é enviado a toda a terra, por que não pode visitar a tua casa? Porque a religião bloqueou a tua mente para crer que só ultra, super, mega intercessores, você é a minhoquinha de Jesus que nunca vai experimentar isso. Enquanto você crer nessa teologia de demagogia e autocomiseração, o sobrenatural e as coisas, os códigos, os segredos da Bíblia não vão se manifestar. E havendo tomado o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é esse Cordeiro? Quem é esse Cordeiro? Tem certeza quem é esse Cordeiro? Tendo todos eles harpas e cálices de ouro cheias de incenso nas suas mãos, que são as orações dos santos verbalizadas na terra. Diga, orações faladas, não são orações pensadas. E cantavam um novo cântico: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, línguas, povos e nações, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei, e eis que a voz de muitos anjos ao redor do trono, a voz dos seres viventes, a voz dos 24 anciões, e era o número deles milhões e milhões, milhares de milhares. Isso não lembra a visão de Daniel no capítulo 7, quando milhões e milhões, milhares e milhares de santos estavam no meio do rio de fogo adorando a Deus? Sim ou não? Sim ou não? Agora João está diante do mesmo trono. A diferença é que João não está vendo um rio de fogo. João está vendo o ambiente e a descrição da sala do trono, mas os elementos são os mesmos. E o que eles vão fazer diante do trono de Deus? Jogar uno, jogar truco, jogar cacheta. É isso que eles vão fazer? O que eles vão fazer ali? O que eles vão fazer ali? O que você veio fazer aqui essa noite? Porque quando você oferece um sacrifício de adoração, Deus responde com a manifestação do seu fogo e da sua glória. Que com grande voz proclamavam, diga comigo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, receber força, receber honra, receber a glória, receber ações de graça. E ouvi toda criatura que está no céu. João ouviu o som de todas as criaturas que estão na terra, debaixo da terra, e o que está no mar, e a todas as coisas que neles há, falando. O apóstolo Paulo diz em Romanos 8 que toda criação geme com dores de parto pela ardente expectativa
da manifestação da glória dos filhos maduros, da glória de Deus dos filhos maduros. João está ouvindo esse som da criação que geme ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro. Diga: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graça, honra, glória, poder para todos sempre. E os 4 seres viventes diziam: amém. Diga amém. Diga amém. Diga amém. Comece a falar amém. Comece a musicalizar a palavra amém. Comece a musicalizar a palavra amém de uma forma espontânea. Respira fundo. Visualiza esse texto que você acabou de ler e comece a dizer: amém. Amém. Libera, vai, você consegue. Amém. Diga: assim seja. Assim seja. Espontâneo. Amém. Assim será na minha vida essa noite. Assim será no meu casamento. Assim será na minha saúde. Assim será na minha contabilidade financeira. Assim será na minha cidade. Assim será na igreja que eu congrego. Diga amém. Canta desafinado, mas canta. Canta fora do ritmo, mas ouça. Libera som, vai. Amém. 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 Agora vai misturando. Amém. Musicaliza esse amém e línguas estranhas. Línguas estranhas agora. Vai. Você consegue. Libera um rio de fogo. Libera um rio de fogo. Libera um rio de fogo que está dentro de você. Atmosferas angelicais comecem a mudar a frequência eletromagnética ao redor da igreja. Espíritos elementares comecem a adorar a Deus junto comigo. Espíritos elementares que estão ao redor dos quarteirões, elementares que presidem a água, elementares que presidem o fogo, elementares da terra, do ar, adorem a Deus junto com esta igreja. Anjos, querubins, serafins, eu convido 24 anciões a virem a esta igreja, a adorarem ao Pai junto conosco. Eu convido os 7 Espíritos de Deus. 7 Espíritos de Deus. Eu convido para virem nesta igreja, adorarem ao Pai, adorarem a Jesus junto conosco. Visualize o rio de fogo. Visualiza o rio de fogo. Visualize milhares e milhares de pessoas aceitando a Jesus no altar dessa igreja. Visualize agora milhares e milhares de doentes sendo curados nesse lugar. Amém. 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 Visualize pessoas endemoniadas sendo libertas nesta casa de oração. Você e eu, não importa os pecados que você tem ao ter chegado nesse lugar, mergulhe no rio de fogo. Mergulhe no rio de fogo. Vença o medo do fogo. Vença o medo de ser queimado. Renda-se ao fogo do Espírito Santo. Nade num rio que jorra fogo. Ele não vai destruir você. O rio de fogo vai te fortalecer, vai te limpar, vai santificar. Vestes de luz, vestes de luz, vestes limpas, vestes de glória.
Pai, nós queremos que todo o ministério das obras mortas comece a ser queimado e a ser destruído agora. Nós nos arrependemos de nossa religiosidade. Nós nos arrependemos do nosso ativismo. Nós nos arrependemos de tudo aquilo que é palha, feno, madeira, tudo aquilo que existe no meio da igreja da nossa geração, tudo aquilo que existe no meio da igreja do Distrito Federal. Nós nos arrependemos das nossas síndromes de Marta. Nós queremos que o fogo do rio que Daniel viu, um rio de fogo, comece a entrar no nosso casamento, no nosso lar, no meio da nossa parentela, no meio das pessoas que nós amamos, no meio da nossa cidade, no meio da nossa igreja local. Nós queremos um rio de fogo, queimando tudo aquilo que te atrapalha, para que apenas o ouro reluzente, somente o ouro, somente o ouro, somente o ouro, somente o ouro, somente o ouro comece a resplandecer. Ouro resplandecente, ouro resplandecente, ouro resplandecente. Vai, libera o teu espírito, libera o teu espírito, libera o teu espírito em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Muito mais do que uma informação intelectual na sua mente. Deixe essa palavra entrar no teu espírito. Deixe essa palavra virar vida no teu homem interior. Se você pensou em ficar passivo com a sua mente religiosa, assistindo o culto, você veio no lugar errado. Você está oferecendo o culto a Deus. Abra sua Bíblia comigo, em Ezequiel capítulo 47. Diga: um rio de fogo. Jesus, o Pai, Daniel viu milhares e de milhares de santos no meio desse rio de fogo, servindo, ministrando, adorando a Deus. Esse mesmo rio que em Daniel capítulo 7 se manifesta, esse mesmo rio que em Daniel capítulo 7 se manifesta em forma de fogo. Diga: para o profeta Ezequiel, se manifesta em forma de águas purificadoras. Sabe o que vai acontecer essa noite aqui nesse culto? Diga: essa noite vai acontecer um encontro entre o fogo do Espírito Santo e a água do Espírito Santo. E se no mundo natural o fogo e a água um destrói o outro, diga: no reino de Deus, o fogo e a água nos lavam, nos limpam e nos purificam. Existe uma geração de cristãos que amam o rio de águas purificadoras, mas tem medo do rio de fogo. Eles amam João capítulo 4, Jesus falando com a mulher samaritana: mulher, se você beber da água que eu te der, do seu interior fará uma fonte, essa fonte vai jorrar e vai tocar na eternidade. Eles amam essa palavra. Eles amam João capítulo 7, no final da festa de tabernáculos, Jesus se levantou e disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Eu sou a fonte de água viva. Quem beber de mim, do seu interior vai explodir, vai jorrar com intensidade um rio que vai tocar na eternidade. Diga: é muito bom. Aleluia. O rio de águas purificadoras. Aleluia. Só não posso ter medo do rio de fogo consumidor. Então parece que hoje a igreja da pós-modernidade tem uma geração de crente frouxo, uma geração de crente bunda mole, que gosta do rio de águas purificadoras, mas tem medo do rio de fogo,
Diga, o Deus é o mesmo. Diga, o trono é o mesmo. Os mesmos. Os 4 seres viventes são os mesmos. Os profetas são diferentes. Lugares, tempos, épocas e estações são outras. Diga, mas o poder de Deus que aperfeiçoa na minha fraqueza é o mesmo. Quem quer mergulhar no rio de fogo essa noite? Quem quer mergulhar no rio de fogo e permitir ser queimado? E permitir todo o excesso de bagagem, todo o fardo pesado e sobrecarregado ser queimado por esse rio de fogo? Quem quer mergulhar e nadar num rio de lava, de fogo incandescente, sabendo que você não vai ser destruído, mas você vai ser purificado, para que apenas o ouro resplandecente, diga, apenas o ouro refinado, resplandeça em mim. Ao mesmo tempo que Deus manifesta do seu trono um rio de fogo, para o profeta Ezequiel, ele manifesta um rio de águas vivas. Encontrou aí Ezequiel 47, todos abriram? Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saía umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente e para e as águas vinham debaixo, desde a banda direita da casa para a banda sul do lado do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho do lado de fora, até a porta exterior, do caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde o lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na sua mão um cordel, uma vara de medir, e mediu 1000 côvados. Diga, 1000 côvados. Diga, 500 metros. E me fez passar pelas águas, águas que davam pelos tornozelos. Diga, tornozelos. Diga, primeiro nível de unção. Diga, dimensão básica, dimensão primária, de sensibilidade e percepção para absorver a unção de Deus essa noite. E mediu mais 1000 côvados. Diga, mais 500 metros. E me fez passar pelas águas, águas que davam pelo joelho. Declare comigo, joelho. Segundo nível de unção, segundo nível de poder, segunda dimensão de percepção e capacidade de usar o seu espírito de guerreiro, de adorador, na comunhão com o Espírito Santo de Deus, para absorver as bênçãos espirituais. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que agora eram pelo lombo. Diga, lombo. E mediu mais 1000, e era um rio tão grande que não podia ser atravessado, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio gigante, o qual não podia ser atravessado. E disse-me, filho do homem, viste? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. E retornando eu para a margem do rio, havia ali abundância de árvores, de uma até a outra extremidade. Diga, pomar. Diga, pomar. Pomar de Deus. Árvores, frutos proféticos, para sarar as nações, as cidades, as igrejas, as famílias e as pessoas. Isso é um lugar real no mundo espiritual, que se você pegar o teu espírito em comunhão com o Espírito Santo de Deus, quando começarmos a orar aqui, diga, o seu espírito pode ser levado a esse pomar, e você vai comer dessas frutas. Uma igreja que vai ser um instrumento para sarar a psique da cidade de Ceilândia,
precisa conhecer o caminho para esse pomar. Ela precisa jejuar, orar, adorar 12 horas, 24 horas, 72 horas, 120 horas de adoração aqui nesse lugar, porque nessas longas jornadas de jejum, intercessão e oração, os portais se abrem e esses ambientes, esses lugares que os profetas foram levados nas Escrituras, diga, eu e minha casa também seremos levados no mundo espiritual. O texto continua e diz que a folha dessa árvore é remédio para a alma, o fruto cura as nações. Eu quero te dar lugares espirituais, eu quero te dar fotografias e ambientes de adoração que você precisa muito mais do que ler poeticamente isso na Bíblia. Você tem que ler e pedir para que o Espírito de Deus leve o seu espírito a esses lugares. Por exemplo, no livro de Cantares, capítulo 2, e no livro de Cantares, capítulo 4, poeticamente tem a narrativa de 2 lugares no mundo espiritual. Um se chama o jardim secreto, em que o noivo se encontra com a noiva. Diga, o jardim do encontro, o jardim da intimidade, o jardim em que o noivo passeia com a noiva. E o outro descreve a sala do banquete. Ele vai descrever ali maçãs, tâmaras, outras frutas cítricas lá da Palestina, mas vai dizer que nessa mesa existe um banquete, que nesse banquete existe um estandarte, e que na parede desse banquete, esse estandarte que é colocado sobre nós, essa bandeira se chama amor. Se você for levado em espírito à sala do banquete que Deus tem no mundo espiritual, lá no céu, sabe o que vai acontecer com você? O manto do amor, o batismo do amor. Você já foi batizado pelo batismo das águas, já foi batizado no batismo do arrependimento, talvez você já tenha experimentado o batismo de fogo, talvez você já tenha experimentado o batismo de orar em línguas, o batismo no Espírito Santo. Diga, eu quero, Senhor, o batismo do amor. Eu quero, Senhor, o banquete, a sala do banquete. Eu quero comer com Deus, eu quero comer do fruto profético. Eu quero. Domingo de manhã, no meio da adoração, o meu espírito saiu do meu corpo lá em Recife. E em momento algum eu perdi a conexão com a terra. Eu tinha plena consciência de tudo que estava acontecendo ao meu redor. A sensação é de que você está tendo um sonho acordado. E eu entrei numa sala. E nessa sala havia uma mesa, e nessa mesa havia comidas. Eu lembro-me com detalhes do cheiro da maçã, do cheiro da uva, do cheiro das frutas. Eu lembro-me das coisas que havia sobre essa mesa gigante, esse banquete, igual ao dos filmes de medieval, aquelas coisas antigas. Foi essa linguagem, essa memória que Deus usou como uma linguagem de comunicação comigo. E eu me assentei na mesa e olhei para a esquerda. E quando eu olho para a esquerda, vi uma parede enorme e um estandarte, uma bandeira, parecida com essas aqui, só que centenas de vezes maiores. E haviam letras em hebraico que eu não conseguia traduzir, mas eu entendi que era em hebraico, que tinha alguma coisa escrita ali naquela bandeira. E de repente veio caminhando do meu lado. E eu sabia que era Jesus, porque eu olhava para o pé dele era furado. E em qualquer momento eu poderia ter olhado no rosto dele, mas eu não tive coragem, eu acho que eu fui covarde. Mas então eu chorava, eu gritava, eu já estava desidratado, eu já não tinha mais lágrima e catarro. Mas eu sentia uma frequência eletromagnética da glória de Deus, que nenhuma imposição de mãos ou nenhuma cruzada de milagre nunca me propusera isso. E ele falou algumas coisas comigo, e ele botou a mão no meu ombro, e qualquer momento daquela visão eu poderia ter olhado no rosto dele, mas o máximo que eu cheguei a olhar foi na altura do tórax, como se eu estivesse sentado e abraçando e reclinando a cabeça no tórax dele.
quando os anjos de Deus pegam aquela bandeira, aquele estandarte da parede e jogam ele sobre o meu ombro. Quando eles arremessam sobre o meu ombro, um fogo, uma eletricidade começa a queimar. E eu, desde então, tenho experimentado um amor que eu nunca experimentei antes. No dia seguinte, eu estava conversando com as pessoas e eu estava ouvindo em voz alta o que as pessoas estavam pensando. No dia seguinte eu estava na fila do banco para pagar um boleto bancário. E eu podia ouvir a pessoa que estava na minha frente, o que ela estava falando. Mas eu comecei a ouvir os pensamentos da pessoa do outro lado do celular, que estava conversando com a pessoa na minha frente, no banco. Eu fiquei louco, eu pirei. Não fumei maconha e estou ficando maluco, estou ficando doido. Eu olhava para o gerente, eu sabia o que ele estava pensando, e eu estava ouvindo o pensamento dele. Muitas vezes pregando para pastores, ainda nos dias de hoje, pregações que teologicamente começam a confrontar fortalezas e sofismas teológicos na mente deles. Eu olho 200, 300 pastores que vêm nos treinamentos que a gente dá em algumas cidades, treinamentos para mobilizar unidade no reino. O lábio do pastor está cerrado. Eu olho na boca dele, o lábio não está se mexendo, está fechado. Mas eu estou ouvindo o pensamento dele. Essas coisas começaram a acontecer com uma intensidade maior depois do dia em que esse manto, esse estandarte foi colocado no meu ombro. Eu não tinha consciência do texto de Cantares, mas meses depois, no devocional, lendo Cantares, eu disse, essa descrição poética de Cantares capítulo 4, essa descrição poética de Cantares capítulo 2, que falam do ambiente do jardim, que falam do ambiente da sala do banquete, eu fui levado em espírito lá. Você vai ser levado a esses lugares essa noite. Deus quer te levar a esses lugares. Você só precisa estar sensível, receptivo e disposto a isso. Você vai ser levado a lugares que eu nunca fui levado no meu espírito, mas que você precisa ser levado, porque está intimamente conectado com a sua identidade e o seu destino no corpo de Cristo, que talvez seja diferente da minha identidade e do meu destino, da minha função no corpo de Cristo. Ezequiel foi levado no vale de ossos secos, no capítulo 37. Diga, eu posso ser levado em espírito no vale de ossos secos. Ezequiel interagiu com aquele vale e profetizou ressurreição. Diga, eu posso interagir, eu vou invocar, eu vou profetizar ressurreição, vida. Daniel foi levado num rio de fogo purificador. Diga, Deus, leva-me essa noite no teu rio de fogo. Ezequiel 47 fala de um rio de águas purificadoras. Eu quero ser levado no mesmo ambiente profético que Ezequiel foi levado. Existem milhares de lugares no mundo espiritual. Quando você começa a orar, você quer implantar na igreja uma faculdade, uma disciplina e um ministério de intercessão, qual é o problema da intercessão? É que depois de 2, 3 semanas o negócio fica chato, o negócio fica enfadonho, e reunir na igreja para orar se torna cansativo, se torna monótono, se torna repetitivo. Claro, esses irmãos estão orando na força, na habilidade e na faculdade da alma. Diga, não é pecado orar e interceder nas habilidades da alma. Mas também não é eficiente, não é eficaz. Quando você começa a se reunir na igreja para adorar a Deus, orar em línguas e ser levado
pelo Espírito Santo de Deus, a diversos lugares e diversos ambientes da sala do trono, a vida de oração dessa igreja tomou uma nova dinâmica. A vida de oração dessa igreja e dessa equipe de oração tomou uma nova dimensão. Uma coisa é a obrigação de orarmos como equipe de louvor para cantarmos no domingo. É uma obrigação, é uma disciplina, é um rito litúrgico, é uma prática que Levíticos fazia diariamente. No dia de hoje nós fazemos semanalmente. Mas uma outra dimensão é quando nós nos reunimos para adorar 1 hora em línguas cronometrada no relógio. Depois de 1 hora, todo mundo orando em línguas aqui. Vamos perguntar, Espírito Santo de Deus, qual lugar, qual ambiente, qual dessas descrições poéticas e proféticas das Escrituras o Senhor vai nos levar em espírito na reunião de hoje? Tem dias que Ele vai te levar no bloco cirúrgico que Ele tem lá no céu. E se Ele levar o espírito do adorador, do intercessor, do guerreiro, no bloco cirúrgico que Ele tem lá no céu, sabe o que vai acontecer na terra? Cheiro de éter, cheiro de remédio, cheiro de hospital vai manifestar na igreja. Puxa, alguém abriu uma caixa de remédio? Ninguém abriu uma caixa de remédio. Os anjos abriram a caixa de remédio do céu. Mas evidências visíveis, evidências olfativas, começam a se materializar, porque o teu espírito está entrando em diversos lugares do mundo espiritual. Você já foi expulsar demônio na casa de alguém, você começou a orar e cheiro de fezes, cheiro de urina, cheiro de podre, cheiro de sangue podre começou a se manifestar? Já aconteceu isso com alguém, sim ou não? Você começou a orar e cheiro de cigarro se manifestou, de repente o demônio sai, o mal vai embora, o peso é dissipado e o cheiro de cigarro vai embora. E aí você pergunta, quem é que estava fumando enquanto eu estava orando? Cabeça de pudim. Ninguém estava fumando. Você estava usando a faculdade olfativa do teu espírito recriado em Cristo Jesus, na íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus, para discernir que provavelmente aquela casa, aquela loja, aquela empresa, aquela pessoa, aquela família tem um pacto com um demônio que tem muitos nomes, conforme a cultura muda o nome do demônio, mas algo do tipo preto velho, Exu do cachimbo na boca e qualquer pagelância indígena. Você discerniu isso pelo cheiro de cigarro. Não havia cigarro. Você começou a orar pela pessoa, ela não estava com cheiro de podre. 30 segundos depois que o mundo espiritual começou a colidir, a unção de Deus na tua vida começou a colidir com os problemas espirituais da vida dela, um cheiro de fezes, um cheiro de urina se manifestou. Não é falta de higiene pessoal. Você só está discernindo por olfato uma realidade espiritual. Se você para de orar, o problema fica na pessoa. Se você ora com mais violência, com mais intensidade, diga, aquele mal resiste por alguns minutos, resiste por um pequeno tempo, mas a tua violência profética na intercessão vai quebrar aquele mal. A vida de oração agora toma uma outra dimensão. A vida de oração agora não é mais ir para a reunião de oração para falar mal das pessoas que estão com problema na igreja. Agora é ir para a reunião de oração para juntos exercitarmos o nosso espírito na íntima comunhão com o Espírito Santo de Deus, para sermos levados a lugares e ambientes espirituais diferentes. Templo de Salomão, uma das obras mais suntuosas, gloriosas e milionárias do planeta Terra. Havia uma sala chamada Sala do Tesouro. Você já viu aquele desenho animado do Tio Patinhas, que ele mergulha numa piscina cheia de moedas de ouro? Você lembra disso, sim ou não? É igualzinho à Sala do Tesouro. Só que essa é a versão egoísta, avarenta, demoníaca do dinheiro na vida do Tio Patinhas. Diga para os filhos de Deus, existe um lugar no céu. Você vai pelo corredor da direita, olhando para o trono da glória, que Apocalipse capítulo 4 fala que João foi levado àquele ambiente de adoração, e hoje de manhã nós ministramos isso para você. Caminha pelo corredor da direita, tem muitas portas, terceira, quarta porta à esquerda, existe uma sala, essa sala se chama Sala do Tesouro. Pode entrar lá, pode pedir para Deus, Espírito Santo de Deus, me leva na Sala do Tesouro.
Eu sempre tenho experimentado a provisão financeira de Deus, mas nunca tem sobrado para que os sonhos e os projetos ministeriais de Deus se cumprissem na minha vida. Nos últimos anos eu tenho experimentado essa provisão financeira extra, não mais para mim, para minha esposa e para a qualidade de vida para os meus filhos, mas uma provisão financeira extra para que projetos como África, como Haiti, como Cuba saiam da gaveta e se manifestem. Bispo Júlio esteve pregando aqui com vocês e compartilhou isso. Vocês fazem parte disso. Deus quer levar você na sala do tesouro, não só para suprir as suas necessidades, mas para fazer que através de você sobre recursos financeiros, superabunde recursos financeiros para toda boa obra, inclusive a obra missionária. Uma forma que você tem de orar pedindo dinheiro e nunca é respondido, a tua mente fica cansada, a tua alma fica enfadada e você desfalece na vida de oração. Mas se o teu espírito for levado à sala do tesouro, algo vai ser ativado. Diga, códigos proféticos para receber e liberar dinheiro na terra, para fechar contratos, frequências eletromagnéticas vão ser ativadas no seu espírito. Se você for levado à sala dos instrumentos musicais, você vai receber sons, acordes, você vai receber músicas, você vai receber coisas que se você gravar CD, vai vender mais de 100, 200 mil CDs. Vai tocar o corpo de Cristo, vai edificar uma geração. Essas sequências musicais, esses acordes, essas estrofes vão ser muito mais do que uma inspiração artística na tua vida. Não, é muito mais profundo do que a tua ou a minha inteligência artística. São códigos que quando são cantados na terra, abrem portais eternos e estabelecem realidades espirituais. Existe música que você canta e é uma música evangélica bonita, mas essa miséria não passa de entretenimento gospel. Agora existem músicas que você canta e a unção relacionada com aquela letra é ativada no seu espírito. E se você tiver um pouquinho de percepção no seu homem espiritual, no seu homem interior, no seu espírito de adorador, um pouquinho de percepção, você capta a atmosfera e o ambiente que aquela música te leva. Eu quero que essa noite você venha ao altar disposto a ser levado em espírito a esses ambientes e a esses lugares espirituais em que eu estou te falando. Talvez você seja levado à sala das armas. Jeremias no capítulo 51 e 52. Ele é arrebatado em espírito. O corpo de Jeremias fica na terra, mas o espírito de Jeremias é levado a um lugar, é levado a uma dimensão chamada sala das armas. Não posso pegar crentes religiosos que fazem oração de autoajuda e só sabem cantar música egoísta de vitória própria e não entendem porcaria nenhuma sobre entronizar e adorar a Deus, cuja espiritualidade não é centralizada em Jesus, cuja espiritualidade e teologia da igreja é centralizada nas necessidades egoístas do homem, e pegar esse cara agora e levar ele em intercessão, em oração à sala das armas. É a mesma coisa que eu pegar um menino de 2 anos de idade e colocar uma gilete na mão dele. Pegar um menino de 5 anos de idade e colocar uma metralhadora na mão dele. Certamente esse menino espiritual vai se machucar, ou vai machucar e cometer acidentes, destruindo a vida de outros. Mas à medida que essa igreja que eu estou falando não é vocês. Essa igreja que eu estou falando é a igreja da nossa geração, desta geração de cristãos no Brasil, no mundo. Esse nível de imaturidade que está dentro do movimento evangélico brasileiro amadurecer a partir do instante que esta geração de líderes saírem do leite e entrarem no alimento sólido, poderemos levar as pessoas, conduzi-las à sala das armas. Se essa noite esta igreja for levada em espírito à sala das armas, sabe o que vai acontecer? Dons e operações de poder que nunca antes se manifestaram na cidade de Ceilândia começarão a se manifestar.
através da vida de algumas pessoas aqui desse lugar. Quando você é levado na sala das armas, você recebe operações de unção que as pessoas vão dizer que é do diabo ou que isso não é de Deus, mas é de Deus. Só é diferente e quebra os paradigmas da religião tradicional. Primeira vez que eu comecei a experimentar este ambiente chamado sala das armas, eu comecei a orar por pessoas e muitos, não poucos, talvez só no estado do Ceará, na cidade de Fortaleza, umas 2.000 pessoas. Maceió, Recife, Alagoas, menos, umas 1.000 pessoas talvez. Rio de Janeiro, muitas pessoas. Rio de Janeiro, centenas, talvez umas 500, 800 pessoas. Estados Unidos, poucos, umas 10, 20 pessoas nos Estados Unidos. Mas as pessoas começam. Chile, muitas. Milhares de pessoas no Chile começaram a receber dente de ouro. Na Argentina, dezenas de pessoas receberam dente de ouro. Você vai me perguntar, dente de ouro é um dom? Não, expliquei isso hoje de manhã. É uma atmosfera de unção. Mas quando é que esse código, quando é que essa frequência eletromagnética da glória de Deus, quando é que essa operação da unção de Deus é ativada no espírito do adorador, no espírito do intercessor, no espírito do profeta? Quando ele é levado ao mesmo lugar que Jeremias capítulo 51, Jeremias capítulo 52 nos descreve. Diga, sala das armas. Aí vou eu. Diga, Espírito Santo de Deus. Eu quero ser treinado. Eu quero ser amadurecido. Eu quero entrar na sala das armas. Eu quero receber operações de unção diferentes. É aquilo que eu falei da frequência de terceira para quarta dimensão eletromagnética da glória de Deus no espírito humano, quando começa a materializar coisas. Você fica a noite inteira pregando sobre a Nova Jerusalém e no final você ora pedindo perdão pelos fundamentos de Babel que estão na psique de uma geração de cristãos de Ceilândia, mas você pede que o sistema de valores do reino dos céus venha, se estabeleça e permaneça inabalável. Ora, Apocalipse 21 diz que essa cidade máquina, essa cidade voadora, essa cidade cubo, essa cidade quadrado, chamado Nova Jerusalém, tem 12 pedras preciosas como fundamento dos seus muros, que nada mais são do que as 12 pedras da estola do sumo sacerdote. Diga, topázio, esmeralda, diga, diamante, safira. Podemos agora mergulhar aqui nos textos bíblicos, verbalizando nomes de pedras preciosas, que as ruas desta cidade são de ouro e de cristal. É óbvio que se existe uma frequência eletromagnética de glória correspondente, não é o dom da minha fé que faz manifestar isso na tua vida, claro que não. Diga, são as frequências e os ambientes de adoração que coletivamente a igreja entra. Por isso que é comum acontecer numa cidade meses, semanas em que muitas pessoas recebem dente de ouro, depois ninguém recebe mais. É um fenômeno. Diga, não é um dom, é um sinal. Há uma diferença entre operações de milagre, dons e sinais. Qual o propósito do sinal? Ser visto, apenas isso. E ao ver, dar uma materialização visível de uma realidade invisível. Você pode pregar a noite inteira sobre Daniel capítulo 7, falar do rio de fogo, orar pelo fogo, pedir fogo, interceder por fogo, profetizar fogo, e depois de 4, 5 horas, 6 horas, 12 horas, falando em línguas e pedindo fogo, não se assuste se uma cadeira de plástico começar a derreter. Se uma cadeira de plástico pegar fogo. O que as pessoas vão dizer na cidade? Que você é um feiticeiro. Vão dizer que você trabalha com piromancia, a magia do fogo. Vão dizer que você é satanista. É isso que elas vão dizer para você. Porque elas estão limitadas ao entendimento pentecostal. Elas estão presas a uma superstição protestante. A igreja pentecostal falhou. A igreja protestante fracassou. A igreja pentecostal perdeu os Estados Unidos. O movimento de Los Angeles foi glorioso 100 anos atrás.
é corrupto, iníquo e cheio de pastores, televangelistas milionários e adúlteros nos dias de hoje. O movimento protestante perdeu a Europa. Igrejas luteranas, episcopais, anglicanas, batistas, eles se transformados em restaurante, em museu, em antiquário e em boates gays. Igrejas sendo transformadas em boates homossexuais, porque a teologia de reforma falhou. Teve o seu momento de glória, se ensoberbeceram, se tornaram poderosos, se tornaram políticos, trocaram a unção de Deus pela loja maçônica, trocaram o sobrenatural do Espírito Santo de Deus e o fogo do Espírito Santo pela luz iluminista. Trocaram o sobrenatural pelo filosófico, pelo racional, e prestarão contas por isso. Estamos vivendo um tempo de reforma apostólica profética. Deus está levantando uma igreja remanescente. Deus está levantando uma igreja que quer mais. Deus quer levantar uma igreja que quer os sinais do reino dos céus, que quer poder e quer operações de glória. Deus está levantando uma igreja que muito mais do que se reunir aqui para falar de teologia, ela tem teologia, mas ela também tem a manifestação empírica, mística e sobrenatural, igualzinha às experiências místicas de Ezequiel, Daniel, Jeremias, Isaías, Jesus, Mateus, Pedro, Tiago, João. Só falta o barquinho. Só falta o barquinho no Mar da Galileia. Eu quero fazer parte dessa nova geração. Eu quero fazer parte dessa nova onda de unção e manifestação da glória de Deus. Eu quero experimentar o que Deus tem para esta cidade. Eu quero trazer o seu reino, a sua justiça e profetizar sinais e manifestações visíveis de realidades invisíveis. Você não vai fazer a campanha da cadeira de plástico que derrete. Pelo amor de Deus, entenda. Você vai adorar a Deus com intensidade. E no meio dessas atmosferas de adoração, pode ser que evidências visíveis materializem sinais que testifiquem de coisas invisíveis que você estava orando. Conheço um pastor, um profeta. Ele é um dos líderes apostólicos do mundo hispano. E eu acho que foi na Guatemala que ele fez uma campanha de 40 dias de jejum e oração, 40 noites pregando na igreja sobre chuva. Chuva serôdia, chuva temporã, a chuva de avivamento, a chuva de bênção. O texto de Abacuque: pede chuvas e o Senhor enviará chuvas e avivamento. Paraná, Paraná, Paraná. Ficou 40 noites jejuando, orando, intercedendo. Falou sobre água, falou sobre poço de água profética, falou sobre o rio de água viva, falou sobre Ezequiel 47. O que tu imaginar de texto bíblico que fala de água, aquele homem pregou. Montese, o nome dele, apóstolo Montese, muito famoso no mundo hispano. Diz que na última noite, na 40ª noite, para encerrar a campanha, do lado de fora fazia sol de rachar, 40 graus. E dentro da igreja choveu. Queimou todos os instrumentos musicais. Queimou todos os fios de eletricidade. Queimou. Correram lá para desligar os disjuntores para ninguém morrer eletrocutado. Todo o carpete da igreja teve que ser trocado. Igreja com 2.000 pessoas. Todo o carpete foi arrancado fora e comprado novo. Todo o sistema de som foi queimado. Molhou. Mas aconteceu um fenômeno louco. Diga, dentro da igreja choveu, todo mundo saiu molhado, ninguém ficou com gripe, e do lado de fora fez sol. Ele não esperava que isso acontecesse, ele não pediu que isso acontecesse, ele só estava colocando o espírito dele em comunhão com o Espírito Santo de Deus, num processo criativo de profetizar chuvas, profetizar águas, profetizar água em terra seca. Depois desse fenômeno, a economia da Guatemala foi radicalmente transformada. É uma das economias, não é a maior, é a segunda ou é a terceira maior economia do Caribe. É a moeda mais forte do Caribe. Costa Rica é a primeira porque virou dólar, dolarizou o país. Guatemala deve ser o segundo ou talvez o terceiro, acho que é o segundo. Panamá está do lado, vende um monte de eletroeletrônico, e Guatemala é um país agrícola, pois o país agrícola tem uma economia tão forte quanto, ou maior, mais forte do que Panamá, que vive vendendo eletroeletrônico.
Um fenômeno aconteceu. Algo mudou na nação. Diga, precisamos disso nos dias de hoje. Ninguém vai fazer essas imaturidades. Campanha do dente de ouro. Venha pegar um envelope de R$50 e eu vou orar para o seu dente virar dourado. Não, esquece, pelo amor de Deus. Joga fora essa superstição pentecostal. Joga fora essa cultura neopentecostal. Transiciona a tua mente para um mundo apostólico profético. Você vai adorar a Deus, vai orar com violência. Mas é possível que atmosferas se manifestem dos céus, com ambientes de adoração dos céus, e os sinais se materializem na sua vida ou na minha vida. Eu vou te dar um texto, nós vamos começar a orar nesse texto, nós vamos louvar a Deus com intensidade, e vamos render o nosso espírito com expectativa de que algo aconteça. Amém? Para encerrar, essa é a teologia dos paralelos proféticos. Abra sua Bíblia em Gênesis. Eu desconfio que seja lá no capítulo 2, 3, alguma coisa assim. Eu já vou chegar lá, já vou te dizer. Acho que é Gênesis 2. Comece a orar baixinho aí onde você está. Comece a orar num volume que o som que sai da sua boca chegue no seu ouvido. Não pode gritar, porque aí você não consegue orar 2 horas, 3 horas. Você só consegue orar 15 minutos. Existem portais espirituais que só se abrem depois de 2, 3 horas de oração em línguas. É o capítulo 2 mesmo, Gênesis capítulo 2. Abre aí. Os tangedores podem começar a tanger seus instrumentos. Até a barulheira aqui do lado Jesus solucionou. Profetizo que queime o equipamento de som. Profetizo que caia um relâmpago, um meteoro, que um paralelepípedo do céu caia em cima da mesa de som, qualquer coisa assim. Declaramos que o bairro e os quarteirões ao redor da igreja, quando a igreja se reúne para adorar, sejam transformados. Uma frequência eletromagnética de temor, de respeito, de santidade, de amor a Deus comece a invadir a cidade de Ceilândia. Abençoamos essas vidas, abençoamos essas pessoas para que recebam a Jesus, para que sejam lavadas e remidas no sangue de Jesus. Abençoamos esses homens, essas mulheres, para que o dinheiro prospere, para que no negócio deles floresça, para que nunca falte dinheiro nessa região geográfica. Mas declaramos a centralidade e a adoração ao Deus vivo. A centralidade e a adoração ao Deus vivo. Espíritos ministradores, venham conosco. Comece a manifestar realidades visíveis, de verdades bíblicas invisíveis que estão sendo lidas e proclamadas nesse lugar. Rio de fogo comece a jorrar da presença de Deus. Querubins, serafins, anjos, ministradores e sinais, prodígios, se conectem conosco essa noite. Nós te entronizamos, Jesus. Nós te entronizamos, Jesus. Nós te adoramos, Jesus. Estabelece o teu trono de glória. Estabelece o teu trono no meio da adoração dessa igreja. Estabelece o teu trono de louvor e ações de graça. Vem reinar em nosso meio. Vem reinar nesta reunião em nossas vidas. Versículo 5 do capítulo 2 do livro de Gênesis. Toda planta do campo ainda não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não havia feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Porém um vapor subia da terra, e esse vapor regava a face da terra. E formou o Senhor Deus
o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e se tornou alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, pôs ali o homem que tinha formado, e o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida. E a árvore da vida estava no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém saía da presença do Senhor um rio do Éden. Diga, um rio para regar o jardim. E este rio se dividia em 4 afluentes. Diga comigo, um rio que sai da presença de Deus no meio do jardim do Éden. E esse rio se divide em 4 rios. E o nome do primeiro rio era Pison. E este é o rio que rodeia a terra de Havilá, terra que é abundante em ouro. O ouro desta terra é bom. Ali existe o bidélio, a pedra sardônica, safira. Diga, reino de Havilá, terra em que Jesus Cristo é rei. Diga, Jesus Cristo reina, Ele governa, Senhor dos senhores. Diga, se é verdade que Jesus Cristo é Rei dos reis, Senhor dos senhores, então eu creio, Jesus Cristo é Rei sobre a terra de Havilá. Diga, terra de Havilá, me entrega o teu ouro, me entrega o obidélio, entrega para essa igreja a pedra safira, a sardônica, anjos ministradores, materializem e manifestem no meio da adoração, nas frequências eletromagnéticas da glória de Deus. Manifestem, materializem as águas do rio Pison, rio que sai da presença de Deus. Teremos o primeiro afluente do rio que sai do Éden se manifestando em nosso casamento, se manifestando em nossa casa, se manifestando no meio da nossa parentela, se manifestando no meio da igreja. Espírito Santo, Espírito Santo. Versículo seguinte: e o nome do segundo rio é Gion, e este é o rio que rodeia a terra de Cuxi. O número do terceiro rio é Idéquio, e este é o que vai para a banda do Oriente da Ásia. E o quarto rio é o Eufrates. Poderia falar o nome desses rios, poderia falar o significado desses rios. Cara, dá para pregar 2 horas em cima desse texto e fazer uma aplicação teológica bem legal. Mas nada disso seria significativo se não houver a manifestação da atmosfera, da unção e das realidades conectas com esse rio.